Suponha que o professor do Zé diga o seguinte: Zé, presta atenção, se você for aprovado no último teste, então passa de ano. Aqui temos uma afirmação, que é uma afirmação composta. Ela tem um antecedente, ser aprovado no último teste, e um consequente, passar de ano. Observe que o professor do Zé não está falando que o Zé vai passar de ano. O professor não está prometendo nada. Na verdade, o professor fez uma promessa condicional. Observe essa palavra, condicional. Se o Zé não for aprovado, o professor não tem a obrigação de passá-lo de ano. Considere um outro exemplo. Se o Zé conversar na aula, o professor terá que lhe chamar a atenção. Olhe o se então de novo. Se o Zé conversa, então o professor chama a atenção. Ninguém está falando que o Zé conversará na aula. Temos aqui novamente uma condicional. Afinal, será que essa condicional é verdadeira? Para saber, teremos que perguntar ao professor do Zé se é realmente verdadeiro que ele chamará a atenção do Zé caso o Zé converse na aula. Conclusão de tudo isso: a veracidade de uma condicional não implica na veracidade do antecedente e nem do consequente. Se eu digo que se está chovendo, então a rua está molhada, temos aqui uma condicional. Se eu digo que essa condicional é verdadeira, isso não significa nem que está chovendo e nem que a rua está molhada. Veja um resumo desses conceitos no esquema a seguir. A afirmação condicional chama-se condicional a uma afirmação se ela puder reformular-se como um se então, de maneira que o resultado tenha o mesmo valor de verdade. Ou seja, uma afirmação é uma condicional se ela puder ser reescrita usando se então. E, no final, o resultado do valor de verdade das afirmações envolvidas são os mesmos. Além disso, antecedente e consequente, o que são essas coisas? Uma condicional que se possa reformular como se A então B, chama-se antecedente à afirmação A e consequente à afirmação B. Então, no se então, o antecedente está aqui e o consequente está aqui. Observe mais alguns exemplos de condicionais. Vale a pena prestar atenção. As condicionais são muito importantes na lógica formal e na argumentação lógica, que é o contexto do que estamos estudando. Temos aqui um conjunto de condicionais. Todas elas podem ser escritas equivalentemente nessa forma. Se A, então B. A, então B. Observe que aqui podemos escrever este símbolo, ou seja, expressar um se então usando esse símbolo. Temos aqui os exemplos. Se Zé for aprovado no último teste, passa de ano. O então aqui está subentendido. Dado que Zé é aprovado no último teste, ele passa de ano. Zé passa de ano se for aprovado no último teste. Observe que o A está sendo escrito
depois do se. Aqui, o se está sendo escrito depois do a. Se há, então se. Aqui é se há. Se Maria falar, Zé ficará irritado. Aqui também é algo do tipo se há, então se. Zé fica irritado se Maria falar. Estamos falando a mesma coisa, só que de forma invertida. Se há. Aqui se há, então se. Zé fica irritado, dado que Maria fala. Temos aqui novamente uma forma invertida. Se há. Se há, então se equivale a essa forma. Portanto, temos aqui um conjunto de condicionais expressas em formas variadas. Pensando nessas condicionais, uma coisa importante é a seguinte: afinal, como é que negamos uma condicional? Qual que é a negação da condicional, por exemplo? Se Zé estudar 3 horas por dia, então ele passa de ano. Como é a negação dessa condicional? Veja a análise. Suponha essas duas proposições, representadas respectivamente por P e Q. Nesses termos, se P então Q representa: se Zé estudar 3 horas por dia, ele passa de ano. Esta condicional pode ser representada assim: P implica Q. E aqui nesse caso aparece esse símbolo, essa setinha, que é o conectivo implica. Temos aqui uma afirmação condicional representada na lógica utilizando o conectivo implica, que é o conectivo que representa o se então. Questão importante: como é então a negação de P implica Q? Como é a negação do se P então Q? Olha, negar esse fato, essa afirmação, se Zé estudar 3 horas por dia, ele passa de ano, significa dizer, em outras palavras, que o Zé estuda 3 horas por dia, mas não passa de ano. Em outras palavras, isso pode ser expresso assim: Zé estuda 3 horas por dia e não passa de ano. E não passa de ano. Então, negar a condicional P implica Q equivale a dizer P e não Q. Portanto, não P implica Q equivale a P e não Q. Isto é importante. Temos aqui um resultado importante. Lembre desse resultado. Negar a condicional equivale a expressar a condicional desses termos. A negação de uma condicional pode gerar confusões. Temos que ter atenção no significado da negação de uma condicional. Veja alguns exemplos do que não é a negação de uma condicional. E observando tais fatos, isso nos ajuda a entender de forma, digamos, mais adequada o significado de uma condicional. Considere essas duas proposições: está chovendo, a rua está molhada, representadas respectivamente por P e Q. Nesses termos, se P então Q representa se está chovendo, então a rua está molhada. Negar não P implica Q, essa afirmação não equivale a dizer que não está chovendo. Se não está chovendo, então a rua está molhada. A negação de se está chovendo, então a rua está molhada, não é se não está chovendo, então a rua está molhada. Da mesma forma, a negação de se está chovendo, então a rua está molhada, não é se está chovendo, então a rua não está molhada. Cuidado! Não P implica Q não equivale a dizer
não P implica que. Não equivale a dizer também P implica não que. E nem não P implica não que. Por vários motivos, a condicional, poderíamos dizer, ser a nossa afirmação preferida na argumentação lógica. Um argumento, por exemplo, um argumento é uma condicional. Então, um elemento fundamental do nosso estudo na argumentação lógica é o estudo de condicionais. Por isso e por muito mais, vale a pena prestar atenção nas condicionais. Entender a semântica, o que significa dizer que uma condicional é verdadeira. E isso vamos ver com mais cuidado.